Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro. Gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e sabedoria. Hoje eu trago algo importante, porque é uma ferramenta que nós utilizamos no nosso dia a dia. Ela é chamada a ferramenta Brainwave. Brainwave é arrastamento mental para um padrão desejado. Então eu quero que você acompanhe comigo e faça essa meditação. Ela é muito simples e apenas requer uma coisa muito prática, muito simples também. Então vamos lá. Primeira coisa, a meditação que nós vamos fazer hoje, ela se compõe de 10 minutos. Eu vou dar uma amostra para você do que é essa meditação. E aí, se você gostar da meditação, se você apreciar ela, se ela fizer bem para você, você se sentir bem, tranquilo, eliminou alguns problemas de ansiedade, de depressão, nesses 10 minutinhos, você pode entrar no nosso canal do WhatsApp e comprar o áudio completo, que custa apenas R$15. É muito simples. Lá nós enviamos para você. Os áudios são 2 faixas de 30 minutos cada uma, para você fazer diariamente a sua terapia. O Brainwave é uma prática, uma técnica utilizada muito na Europa. Inclusive lá tem clínicas especializadas, que a pessoa entra no local, ela fica 1 hora ouvindo os brainwaves, arrastando o cérebro para um padrão mais desejado, melhor. Imagine que quando você tem uma ansiedade, um nervoso, uma tensão, uma depressão, todas as ondas mentais, elas acabam por se criando um padrão diferente da normalidade. Isso que é a verdade, se desarmonizando. Então, quando o nosso paciente sai aqui do nosso consultório, ele vai para o meio dele, para ele voltar daqui uma semana, a gente deixa com ele um brainwave. Ele vai ouvindo todo esse brainwave durante aquela semana toda. No caso escolhido é o brainwave criatividade. Ele escuta a semana inteira aquilo lá, e aquilo lá vai mudar o padrão mental dele. Isso é importante, é uma tarefa de casa, uma lição de casa que a pessoa faz. E quando ela retorna muito mais leve, muito melhor, sem ansiedade, sem depressão, ou os níveis muito inferiores. Então, é a nossa ferramenta de casa que nós deixamos para os nossos clientes. Eu gostaria que você aproveitasse, experimentasse, fizesse a sua experiência. E é muito simples. O que você precisa ter? Apenas um fone de ouvido de boa qualidade. Não pode ser aqueles fonezinhos de ouvido que você coloca aqui no ouvido, não, aqueles pequenininhos. Tem que ser um fone de ouvido que pegue todo o seu ouvido, sua orelha, né, para criar uma neuroacústica. Não adianta também eu escutar ele sem fone de ouvido, ele não funciona. Porque na arquitetura dele, existe uma diferença entre um áudio daqui e um áudio daqui. Quando nós realizamos a arquitetura, e nosso padrão é o europeu, a gente faz esse som binaural de uma forma a ser diferente de um ou do outro, para que a tua compensação das ondas mentais sejam arrastadas com o padrão correto. Então isso é que determina a diminuição da ansiedade e a diminuição também do estresse ou da depressão, algum outro fator. Então vale a pena você ir aí testar. São 10 minutinhos. O que você precisa fazer é sentar-se ou deitar. Se você for deitar, melhor ainda, mais relaxado, mais tranquilo, aquele momento teu, 10 minutos seu. Pega o fone de ouvido, coloca no teu celular, coloca o fone, dá play, respira pelo nariz, solta pela boca, relaxa, se envolve na sonoridade que tem aí nesse produto. Nós comercializamos esse produto há 20 anos. É um entre mais de 60 ou 100 produtos nessa área terapêutica. Nós temos aqui para criatividade, para foco, para ansiedade, para depressão, cada um para um momento. Temos até para antidrogas, nós temos um corretor de padrão mental para antidrogas. É importante que tenha uma quantidade muito grande de produtos nessa área que nós usamos aqui costumeiramente em consultório. Com êxito, é claro, porque obviamente se você tem um cliente, ele está lá buscando a melhoria, você tem que ter um produto à altura para entregar para ele, para que os resultados colaborem inclusive com a tua pauta terapêutica. Isso que é importante.
Por exemplo, não basta só fazer a psicanálise, tem outras ferramentas que vão agregando, como por exemplo, o Ho'oponopono, nós temos o Enneagrama, a PNL, entre muitos outros. Então, é importante. Então vamos lá, sem muitas delongas, entra aí, pega o teu fone de ouvido, pluga no teu celular, coloca no ouvido, dá play e vamos fazer essa meditação juntos. Lembrando que o ideal é fazer ela 30 minutos. Eu vou deixar 10 para você sentir a experiência. Não adianta eu fazer 10, depois voltar a fazer 10 ou fazer 10. Na verdade, o arrastamento mental ele se atinge entre 6 e 7 minutos. Então você, depois de 6 e 7 minutos, você tem 3 ou 4 minutos para sentir todo aquele fluxo de tranquilidade, de paz. Então é o que eu quero que você experimente o produto. Se eu voltar e der o play de novo, não funciona. Porque tem que ser uma sessão ininterrupta. Nós temos ondas aí, frequências nesse áudio, são especializadas. Ela não pode ter um clique ou não pode ter um corte, senão ela para o processo. Então, fique bem claro. No nosso CD lá são 30 minutos, eu posso fazer 2 sessões. Posso fazer uma à tarde, uma à noite, ou 3 sessões, de manhã, tarde e noite, ou uma vez ao dia. Lembrando que no início de todo tipo meditatório com Brainwave, eu preciso ouvir em volume baixo ou médio. Por quê, Dr. Paulo? Porque geralmente, quando está arrastando o padrão mental, eu posso sentir às vezes um certo desconforto. Então eu posso sentir um pouco de tontura, ânsia de vômito, alguma coisa do gênero. Para evitar isso, comece a escutar baixinho, depois na próxima sessão aumenta um pouquinho e assim por diante, até você se sentir confortável com ele. Então, minha dica para você: você está com ansiedade? Ah, eu estou, Dr. Paulo. De 1 a 10, quanto que você está? Ah, eu estou com 10, Dr. Paulo. Então anota lá, 10. Que horas são? Tal hora, tal dia. Anota. Anotei. Muito bem. Agora o que eu faço? Vou ouvir. Ouço meus 10 minutinhos. Passou 10 minutos. Como que está a sua ansiedade? Ah, Dr. Paulo, estou com 7. Anota lá. Era 10, foi para 7. 30%. Melhorou. Então imagina você ouvir uma sessão inteira e fazer isso costumeiramente durante um período de pelo menos 28, 30 dias, onde o teu cérebro se adapta depois àquela sonoridade, àquele arrastamento, e aí você fica tranquilo. Vou, por exemplo, realizar alguma atividade que vai me estressar, que vai me dar ansiedade, ou vou sentir um pouco de depressão, ou alguma coisa nesse sentido, eu utilizo o Brainwave. Pelo menos 1 ou 2 horas antes. Arrasto o meu padrão para aquele padrão, meu cérebro para aquele padrão, vou lá fazer aquela atividade. Pronto. Tem muita gente que usa em reunião. Vou fazer reunião, meu cérebro está fervilhando, né? Então eu preciso me acalmar, tranquilizar. Sempre escuto tranquilamente com meu fone de ouvido. Depois de um determinado tempo, eu vou lá e faço a minha reunião muito mais preparado emocionalmente, energeticamente, mentalmente. E aí o sucesso garantido, é claro. Então, segue aí para você. Vamos lá. 10 minutinhos para você sentir essa amostra do nosso produto Ansiedade, que serve para ansiedade, depressão, estresse, etc. E tem outros trabalhos que são muito mais específicos. Então, eu desejo a você uma boa experiência. Vamos lá.